Boa noite. Deixa eu tirar aqui, né? Que me sinto Roberto Carlos aqui com esse negócio. Bem, boa noite. É um prazer voltar aqui na casa de Fabiano. Hoje a Maria me deu uma missão. Morte. Início ou fim? Eu acho que essa palestra podia terminar agora mesmo, né? Porque essa pergunta é tão fácil de responder. O que vocês acham? Início ou fim? Início? Então, acabou a palestra, podemos ir para casa. Bem, mas vamos discutir um pouco mais sobre isso, né? Claro que para nós espíritas, a morte é só uma passagem. E é o início, é a volta para a nossa vida espiritual. E é interessante que muitos de nós não falam sobre a morte. Até uma amiga nossa chegou aqui, puxa, não vou ficar na sua palestra, mas não preciso falar disso agora, ainda tenho muito tempo. Bem, quem sabe? Não sabemos. E quando a gente tem que começar a se preparar para a morte? Porque eu não sei se já contaram para vocês, mas todo mundo vai morrer. Concordam? Hoje eu falei isso para minha filha faz letras, e ela disse que o professor de filosofia disse para ela o seguinte, não, depende. Porque não existe nenhuma comprovação científica que todos vão morrer. A única comprovação é que todos morrem. Eu disse, gente, isso é filosofia realmente, né? Quer dizer, pode ser que um dia nasça alguém que não morra. Pode acontecer. Mas a probabilidade é que 100% das pessoas que passaram por aqui morreram, é que nós também vamos morrer. Então, vamos entender o que é isso e tirar um pouco essa mística de que a morte é uma coisa ruim. O nosso planeta, principalmente os ocidentais, veem a morte de uma maneira muito fúnebre. E a gente, como espírita, vê a morte como uma coisa mais leve, como uma libertação para a alma realmente. Muitos espíritos, né? Eu estudei vários livros, li vários livros sobre isso, trouxe alguns para vocês se inspirarem, mas muitos falam que o nascimento, o processo do nascimento e o processo da morte é basicamente o mesmo. Só que ao contrário, você se miniaturiza para vir para esse planeta, para um corpo muito mais limitado. Você imagina, você no plano espiritual, sabendo o que você fez de certo, de errado, tendo a sua meta clara de o que eu tenho que fazer, para onde eu devo ir, de repente você esquece tudo, entra num corpo sem nenhuma referência. Com certeza isso deve ser bem difícil para quem está no plano espiritual, né? Quem viu Nosso Lar, viu o processo daquelas irmãs que vão voltar e como elas estavam angustiadas com aquele momento. O processo da morte é ao contrário. É você se libertar desse corpo que te limita para que você possa se expandir e voltar a ter mais consciência de quem você é, do que você fez, dos seus méritos, dos seus pontos de melhoria e da realidade espiritual da vida. Então, deve ser bem melhor. Muitos autores usam essa figura da borboleta, né? Que a morte é assim como um casulo da lagarta, em que a princípio é muito feio, é muito estranho, mas que transforma e que liberta uma bela borboleta. E a gente vai usar um pouco como pano de fundo essa visão da borboleta, de dar asas para a gente voar quando chegar a hora da gente partir daqui. E a gente vive, sendo espírita ou não, com essas 3 perguntas muitas vezes na cabeça. De onde viemos, para onde vamos e o que há do outro lado. Porque, poxa, por mais que a gente estude, a gente não lembra exatamente como é, né? Então, existe essa curiosidade, principalmente para nós que sabemos que existe, de como é a convivência, de como é comer, beber, ouvir, cheirar. Todos os órgãos de sentido são muito diferentes no plano espiritual.
E é claro que vários filmes, várias religiões, vários teólogos tentaram responder essas perguntas. Para mim, particularmente, a doutrina espírita é a religião que mais explica com mais lógica, dentro do que eu espero, do que eu entendo da vida, que traz com mais lógica, com mais coerência esse processo e responde muito bem essas perguntas, né? Desde Allan Kardec, vários espíritos têm dado provas para a gente de que é muito coerente que a passagem na Terra seja realmente só uma passagem de muitas, de milhares que nós fazemos. O Richard Simonetti, no livro dele, Quem Tem Medo da Morte, que é um livro simpático, gostoso de ler, quem tiver interesse vale, ele começa com uma história chamada O Bico de Luz. E ele fala que a morte é como aquele homem que foi passear numa cidade do interior, vindo da cidade grande, desse medo, desse estresse que a gente tem da violência, e ele saiu de um lugar para ir até a sua pousada, e nesse pedaço da estrada não tinha luz. E ele foi assim, apreensivo, muito escuro, né? Ai, meu Deus, será que tem algum bandido por aqui? E ele começou a ouvir uns passos atrás dele. E aí ele começou, ai, meu Deus, tem alguém me seguindo. E aí ele aumentou o passo e a pessoa aumentou o passo também. Ele, coração batendo mais forte, ele aumentou o passo, começou a correr e quem estava atrás dele também começou a correr até que ele chegou num poste, num bico de luz e magicamente ele se acalmou. Quem estava atrás dele era um burro que era acostumado a seguir os viajantes que passavam por ali. Então eu estava seguindo ele. E a morte é um pouco assim. A gente às vezes tem muito medo, mas quando a gente vai olhar é uma coisa muito mais simples, muito melhor e muito menos apavorante do que a gente acha. Agora, para falar da morte, a gente tem que falar da vida, né? Eu gosto muito quando o Fernando Pessoa fala essa frase, que para mim foi assim um insight entender essa frase. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quando você pensa que navegar é preciso, no sentido da precisão, que você tem uma bússola, você sabe para onde ir, você sabe qual é seu objetivo, aonde você vai chegar, e que a vida não é precisa. A vida tem várias marés diferentes, dependem do livre-arbítrio de toda a rede de pessoas que reencarnaram com a gente. A vida tem só os títulos, né? Como dizem as pessoas. Nós escrevemos o conteúdo. Então, a vida não é precisa. A vida não tem um roteiro, não é, o destino não é determinante. Tem uma linha mestra, mas não é precisa a vida. E eu não achava que era isso, até que um dia um amigo me explicou, mas eu achei muito legal pensar que realmente estar aqui é um risco. O maior risco que a gente corre é viver, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, pensando nisso, a melhor maneira de viver é você pensar que não existe um amanhã, como diz a música. Se você morresse hoje, você estaria pronto? Ou você teria um monte de coisa que você teria deixado sempre para fazer amanhã, que você ia sair correndo para fazer? Porque realmente a vida não te diz qual é o seu último dia. E assim, a lista, né, dos desencarnados do dia, a gente não sabe. Até agora está tudo bem. Ninguém morreu. Até agora eu acho que a gente não está na lista de hoje. Mas pode acontecer. E pode ser amanhã, pode ser depois. Então, a melhor maneira da gente viver é viver como se a gente fosse morrer amanhã. No sentido de não se importar com mesquinharias, com coisas pequenas, com brigas sem sentido. Porque na hora da morte, tem até uma propaganda legal que fala sobre isso, né? Na hora da morte, ninguém vai pensar no trabalho, ninguém vai pensar no chefe, ninguém vai pensar que teve um aumento na sua conta do banco. A gente vai pensar nos nossos amores, nas pessoas que realmente importam. E que normalmente na vida são as pessoas que nós mais negligenciamos, sempre deixamos para depois.
Então, talvez dessa palestra, o mais importante da gente pensar é a gente ter essa consciência, levantar de manhã e pensar assim, se hoje fosse meu último dia, como é que eu ia viver 100% esse meu dia? Tem uma boa notícia nessa palestra. Os espíritos dizem que morrer é fácil. Até hoje ninguém voltou desse momento. Quer dizer, ninguém chega na hora de morrer e diz, não consigo morrer. Não, todo mundo morre, percebe? Chegou a hora, vai lá e morre, se desliga e o corpo fica frio. É fácil morrer. Outra boa notícia é que é indolor. Muitas pessoas têm medo da morte porque têm medo do que vai sentir. Não é verdade? Eu tenho, pelo menos eu acho que o medo é do que eu vou sentir, não é morrer, não é desencarnar. Mas eles dizem que a morte é indolor. O que dói? Dói o corpo. Dói a forma que você morre. Então, o que é importante é você se desligar o mais rápido desse corpo. Quanto mais rápido você conseguir desatar esses laços, menos você vai sofrer. Muitos espíritos são anestesiados nessa hora e nem lembram, nem percebem que morreram. E a minha tia de Vitória, ela é espírita, né? E ela disse, quando estava estudando esse tema, ela disse que um dia saiu na rua, e Vitória é uma cidade pequena, hoje talvez nem tanto, mas alguns anos atrás, e ela disse que Vitória todo mundo se cumprimenta, dá bom dia. E ela disse, saiu pela rua e ninguém cumprimentava ela. Assim, é como se ela não existisse. Aí ela começou a pensar, gente, será que eu desencarnei e não percebi? Aí ela disse que ligou para minha filhada e disse, Olívia, você está me ouvindo? Para confirmar se ela estava viva. Às vezes é bom, se você começar a perceber assim, que ninguém está falando com você, é bom você confirmar se você passou por esse momento e nem percebeu, né? Bem, brincadeira, mas o importante é que a morte não dói. Morrer é fácil. O que vai doer? O quanto que você estiver sofrendo, o quanto que você estiver apegado aos bens materiais, aos familiares, a não querer ir embora, a não aceitar que chegou o seu momento. O Divaldo conta muito o caso dele, né? Que ele teve um ataque cardíaco, estava lá desligado do corpo, aí viu a mãe dele chegando e disse para ela, mãe, o que houve? Disse, não, Divaldo, você está numa situação muito grave, seu corpo está muito debilitado e os mentores estão lá discutindo se você volta, se você vai, se chegou sua hora. Ele disse, mãe, o que você está fazendo aqui? Vai lá, mãe, pelo amor de Deus, que eu quero voltar. Quer dizer, e ele disse assim, não é que eu tenha medo de morrer, mas se eu puder burlar e ficar aqui mais um tempo... Bem, Divaldo falou isso, então a gente também pode viver mais tempo. Viver é bom, né? É o instinto de conservação que faz a gente ficar aqui. Porque a maioria dos relatos das pessoas que voltaram de experiências de quase morte é de que elas queriam ficar lá. Meu pai, quando estava em coma, que eu fui visitá-lo no hospital, quando ele voltou, ele disse que ele tinha uma sensação assim de não querer voltar. Que lá era muito bom, que ele não queria voltar para cá. Então, a boa notícia é que é melhor lá do que aqui. A gente fica mais aqui porque a gente tem um instinto de conservação que Deus foi muito sábio de nos dar, porque senão a gente ia perceber que aqui era mais difícil, era mais complicado, e ia se complicar mais, né? Porque o suicídio sempre é uma porta que dá num lugar bem pior do que o que a gente imagina, né? A gente é como um carro. A gente tem gasolina. E o suicida, ele para o carro, né? Ele bate com o carro, dá perda total no momento em que o tanque ainda tem um bom nível de gasolina. Então, é sempre essa sensação assim, eu quero dormir, esquece, não vai dormir nunca mais, vai dormir, vai descansar quando estiver no plano espiritual, mas a vida é labuta, é trabalho, né? É evolução. Então, é claro que é importante que a gente tome cuidado com essa coisa de querer descansar e achar que a morte é um descanso. Pelo contrário, né? Bem,
Uma outra coisa interessante que eu vi nesses livros, aliás, deixa eu mostrar alguns para vocês, né? Não podia deixar de olhar O Céu e o Inferno, que é o livro, talvez, principal de Allan Kardec que fale sobre isso. Temas da Vida e da Morte, que é um livro bem legal, porque tem alguns capítulos, é fácil de ler, dá para você procurar os temas. O Livro dos Espíritos, que tem as perguntas que vão direto ao assunto. E esse livro aqui, que é bem legal, que fala de várias coisas de nossa vida no além, de como é a vida no além. É muito interessante, é um livro fininho, mas vale a pena ler. Esse livro ainda era do meu pai. Está amarelinho, aí que eu vejo como eu estou velho, mas tudo amarelo, os meus livros todos amarelos. Seus também estão assim, Marco? Tudo amarelo? Gente, como pode? Passou muito rápido. Pois é. E uma coisa que eles falaram bem interessante... uma outra fonte que eu usei, que eu acho que hoje é uma fonte muito boa... No YouTube tem um canal chamado, que é um programa de TV, mas eu nunca consigo ver ao vivo, que é a Transição, não sei se vocês já viram. E tem um tema justamente sobre a morte, né? Sobre a vida após a morte, que é bem interessante também. Então, uma coisa boa que eles falaram, que é bom a gente ter consciência, é que a vida no mundo espiritual, ela é contínua. A gente, com a nossa linguagem empobrecida, muitas vezes fala assim, não, porque eu estou encarnado. Então, eu estou no plano material. E não estou no plano espiritual. O que vocês acham? Quando estamos encarnados, estamos no plano espiritual? Sim, o tempo todo. A vida é contínua. Você é um espírito encarnado, que a gente chama de alma, mas você tem um perispírito que se comunica o tempo todo com o plano espiritual. E você está absorvendo, recebendo e dando vibrações para esse plano que está aqui mesmo. A gente ainda pensa nessa constituição de céu e inferno, né? O céu está em cima, o inferno está embaixo. Não existe isso. As coisas, às vezes, estão acontecendo aqui, ao mesmo tempo. Agora, pensando na morte, para a gente se preparar, é bom saber o que nos espera. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso Dimas, que é um caso conhecido, mas tem um filme bem interessante sobre ele, que vocês podem achar também no YouTube, que é do mundo, acho que é o Mundo Espírita. Vai aparecer aqui no cantinho, depois vocês olham. Mas o caso de Dimas, ele era um trabalhador espírita, era um trabalhador, um médium super competente, super ativo na doutrina. Ele era uma pessoa bem simples, tinha uma luta muito grande na vida, ajudava muitas pessoas, ele tinha muitos méritos. Ele era um trabalhador da casa espírita e alguém que estava lutando para ser uma pessoa melhor. Bem, chegou a hora do desencarne dele e André Luiz e a equipe espiritual vão à casa dele para ajudar no desenlace. E aí, olha a cena que eles encontram. A esposa dele, ao lado da cama, rezando para ele não morrer. Porque é o que a gente faz, né? Então, vamos ver o que acontece. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais. Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo
trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Bem, uma das grandes dificuldades que os mentores encontram é esse apego da família, que cria realmente uma rede e que muitas vezes faz com que a pessoa sofra mais, né? Demora o processo de desencarnação. E não sei se vocês já percebem isso, eu percebo, mas a melhora da morte, ela é um sinal de que a morte está próxima. Porque essa melhora dele dizer para ela que ele está bem, que ela pode descansar, é justamente o momento que os espíritos influenciam para que ela possa desatar esse nó, essa rede fluídica que mantém o espírito ali preso ao corpo. E aí, depois dessa cena, o Jerônimo faz uma intuição, faz uma vibração para que Dimas faça uma prece, para que ele se prepare para esse momento. Passivo e desvelado, amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto.
E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Se nós pudéssemos ver essas cenas, seria muito mais fácil a gente aceitar a morte, né? E é interessante, tudo é o ponto de vista das pessoas. O que eles falam ali? Eles comemoram o coma, perceberam? Puxa, o coma foi ótimo, deu tudo certo. E para a gente o coma... Obrigada. O coma, para nós... é uma tristeza, mas é sinal de que o espírito parou de sofrer com a influência do corpo. Porque, como ele diz ali, o corpo, os órgãos, faziam força para o fluido vital não sair. Porque a vida clama por viver, né? Então, o sofrimento dele cessa quando acontece o coma. E ele faz primeiro o desligamento do plexo genital, depois ele faz o plexo solar, e aí ele faz o cerebral, que é onde está a sede do espírito. A gente sabe que a gente está ligado célula a célula ao nosso corpo, perispiritualmente, mas a sede é no plexo cerebral. E aí ele constitui, e é legal porque ele pega todo esse fluido vital e constitui um novo corpo. No livro, o André Luiz conta que ele faz alguns órgãos que no plano espiritual precisam ser diferentes do que é no plano material, mas que ele continua com a mesma aparência. Outra coisa interessante do filme é que ele não está preparado ainda. Ele ainda precisa ficar ligado através do cordão fluídico até que ele esteja totalmente preparado para o desencarne. Por intuição, talvez, não sei, mas desde muitos tempos, o velório serve para isso, né? Para que o espírito se liberte totalmente da matéria. É claro que nós temos milhões de casos, desde as pessoas que se libertam imediatamente, num acidente que pode acontecer de você se libertar totalmente, ou você pode precisar, a maioria, né, a classe média, precisa de um tempo para essa libertação. Gostaram do filme? É bem interessante ver ele todo, porque mostra toda a libertação dele e como é um processo onde ele não sofre. Ele estava preparado para isso, ele era um espírita, estava consciente. E a boa notícia é que nós nunca estamos sós. Tem um grupo de amigos, de pessoas que cuidam da nossa desencarnação. Assim como na encarnação também tem um grupo de obreiros que fazem todo esse trabalho. Agora, a pergunta, né? Tá bom, a gente já sabe como é o processo de desencarnação. Mas para onde a gente vai? O que vocês acham? A melhor resposta é depende, né? Depende do que você fez. Porque ir para algum lugar depende muito das suas obras. Mas vamos pensar. Ai, desculpa. O filme a novela A Viagem tem cenas bem interessantes sobre isso. Eu trouxe 2 cenas que são 2 desencarnações e um vai para o plano espiritual superior, que é aqui numa colônia da Terra, e o outro vai para o umbral. Então vamos ver, só para a gente perceber que as coisas são bem parecidas com a vida aqui na Terra.
pessoa ansiosa para te ver. Bem, para onde vamos? Para nenhum lugar fora da Terra. Esse é o primeiro ponto. Todos esses lugares que a gente viu são na crosta terrestre. Uma colônia espiritual e um umbral. O umbral é uma formação em volta da Terra das emanações mentais dos seus habitantes, que formam essa crosta, que é uma região densa, e que esses espíritos que ainda estão desequilibrados, que se vocês notam, o Alexandre, vai um grupo de mensageiros tentar resgatá-lo e ele foge. Quer dizer, ele ainda não está preparado, por pior que seja aquele lugar, ele não quer ser ajudado. Então, a questão de ir para um lugar desse não é um castigo, como muitas vezes as pessoas pensavam, mas principalmente é uma escolha pessoal, é o seu livre-arbítrio, de você estar envolvido com a raiva, com a mágoa, com o ressentimento, e de você não pedir ajuda. Que André Luiz, no nosso lar, né, ele diz que ele só foi socorrido quando ele pediu ajuda. Então, isso é uma boa dica, né? Lembrem disso, seja lá para onde você for, se achar que precisa, ó, o negócio não está bom, começa a orar, começa a rezar, porque com certeza tem vários espíritos ali tentando ajudar a gente a sair daquela situação. O que basta é a gente ser humilde o suficiente para pedir ajuda, para perceber que a gente não vai conseguir sair daquilo sozinho, né? Vamos ficar na Terra, pois não existe um lugar que a gente vá, né? E sempre para um posto espiritual, para uma colônia, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai passar direto pelo umbral e vamos para uma colônia. A colônia fica também na crosta terrestre. Não fica na órbita, né? As pessoas acham, até porque a gente tenta imaginar que fica no espaço, que fica em volta da Terra. Não fica na órbita da Terra, fica na crosta terrestre. Senão, nenhuma nave espacial, nenhum astronauta conseguiria passar por ali sem sentir o estabaco naquele lugar, né? Então, isso é interessante, a gente perceber que é só dimensional, mas está por aqui. O que são as colônias espirituais? O André Luiz fala que são regiões plasmadas pelo pensamento dos bons espíritos. São construções mentais, que a nossa mente, o nosso pensamento é plástico. Então, os espíritos mais evoluídos conseguem construir coisas, lugares, com essas emanações. É o pensar e conseguir. Por isso que aqui na Terra as pessoas dizem, né? Tudo que você quer primeiro começa no pensamento. E é verdade. Quando você tem um pensamento firme, aquela coisa acontece. Só tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Eu tenho um amigo que diz que ele pediu uma Ferrari. Aí ele conseguiu a Ferrari, mas esqueceu de pedir, de ter dinheiro para pagar as contas da Ferrari. Porque realmente não pode ter uma casa no Leblon e achar que vai ter o custo do Meia. Tem que pedir direito, pedir tudo, né? Pedir completo. E é interessante que o nosso lar, que é essa colônia, né, em forma de estrela, ela fica em cima do Rio de Janeiro, e André Luiz diz que ela foi construída pelos portugueses, espíritos mais evoluídos, que queriam ficar num lugar, eles foram para um umbral e queriam construir um lugar onde ele pudesse fazer uma assistência social e receber os espíritos que desencarnavam aqui no Brasil.
Então, até que os portugueses fizeram coisas boas por nós, viu? Pelo menos espiritualmente. Agora, o que acontece quando morremos? Tem algumas coisas básicas que acontecem com todo mundo. Primeiro, a recapitulação da sua vida. Né? Todo mundo já viu um filme que aparece essa recapitulação de tudo que foi importante na sua vida. Hermínio de Miranda diz que isso é como se o cérebro físico estivesse passando toda essa memória para o arquivo do perispírito. Então, é algo físico que acontece, que você passa todo esse arquivo e que você, na hora da morte, revê. O cordão de prata, que, como vocês viram no filme, é a última coisa que se corta. É a última ligação com o corpo. A maioria das pessoas que tiveram experiência de quase morte relatam esse túnel de luz. Então, se vê um túnel, vai lá, vai atrás da luz. Porque, com certeza, a gente sabe que esse é mais ou menos o que aparece ali do Otávio, né? Ele chega a algum lugar, ele faz uma transição em termos energéticos para chegar nesse lugar. Existe essa comissão de recepção, que é muito legal a gente saber que, por mais que a gente vá sentir falta de todos os nossos amores na Terra, tem outros amores no plano espiritual que vão nos receber e que estão felizes com a nossa chegada. Existe uma perturbação pós-morte, que todos nós vamos passar, uns mais, outros menos. Que é como assim aquele dia que você dorme de tarde e acorda sem saber que dia é, que hora é, se é manhã, se é noite, porque você mudou de estado, né? Você saiu da sua rotina, você mudou praticamente de vestimenta. Então, eles dizem que existe um período de adaptação a esse novo corpo, a essa memória que é diferente, a esse acesso aos arquivos mentais. Então, existe um tempo de perturbação que é normal. E depois, muitos espíritos dormem, é como se fosse uma maneira de se reequilibrar. No nosso lar, quem viu o nosso lar mostra isso, né? Que o André Luiz dorme um sono profundo até que ele acorda e começa o tratamento dele. A gente depois tem todo esse tratamento. A maioria de nós, classe média, precisa mesmo de um tratamento espiritual, porque nós não somos completistas. Como diz no Livro dos Espíritos, o que é um completista? É aquele que faz 100% da sua programação. A maioria de nós, pelo que dizem os espíritos, faz 50%. E assim, eu já falei aqui, mas eu espero que ele tenha passado aqui no Fabiano e visto a gente, dito que nós é que fazemos 50%, porque ele diz que são raros os espíritos que conseguem completar o que planejaram para a sua encarnação. Então, a gente precisa passar por um tratamento de reequilíbrio. E depois, como mostra André Luiz, é trabalhar no bem. Quanto mais rápido a gente for trabalhar nas colônias e começar a estudar, entender melhor, né? E eu acredito que isso deve ser um processo muito interessante, da gente descobrir coisas que aqui eram as nossas dúvidas. E muitos relatam que rejuvenescem. Quem morre mais velho acaba rejuvenescendo e tomando uma forma mais jovem. Normalmente, a forma que o espírito se sente melhor. A maioria dos espíritos continua com a mesma aparência da última encarnação. Mas muitos optam por uma outra aparência de outra encarnação, depois que estão equilibrados, né? Que eles tiveram acesso através da memória, e assumem outra forma física que não da última encarnação. Agora, o que acontece quando o caminho não leva para a luz, como no caso do Alexandre, que ele vai para o umbral? É esse aprendizado doloroso, de você ficar ligado muitas vezes à casa, à família. Muitas vezes você não consegue, não fica só no umbral, né? Você muitas vezes é sugado novamente para o ambiente da Terra, onde você convivia. E o que acontece muitas vezes é que, mesmo sem querer, mesmo que seja um amor seu, como ele ainda está num estado de perturbação, ele influencia na casa, ele perturba a casa, mesmo sem querer, mesmo que seja uma avó, uma mãe, um filho. Então,
é preciso ajudar, quando a gente percebe isso, para que esse espírito seja levado para o plano espiritual e consiga se reequilibrar. E possa voltar, sim, a visitar os parentes, os familiares, quando estiver equilibrado. E a maioria fica no umbral, muitas vezes cercado pelos seus inimigos, viciado ou ligado àquelas pessoas que ele fez mal ou tinha alguma parceria de vícios nessa vida. Quando ele vai sair de lá? Quando ele se cansar. O que a gente vê em todos esses relatos, até das reuniões de quarta-feira de desobsessão, é que tem espíritos que estão há séculos nesses lugares, mesmo que seja um lugar ruim. Ele não quer sair de lá. Até que o dia que ele cansa, mesmo sem ele perceber, chegou a hora dele ser tocado, e muitas vezes é na casa espírita, numa reunião de desobsessão, que se consegue acesso a ele e ele consegue ser ajudado. Então, não existe um tempo para sair do umbral. O tempo somos nós que fazemos. É o tempo do arrependimento, do cansaço e do pedir ajuda. E aí é todo esse processo de assistência, de convalescência e de recomposição do perispírito, que muitas vezes nesse tempo que ele passa nessas regiões umbralinas, fica deteriorado. Agora, é claro que todos vão sair de lá, porque o nosso destino é a perfeição. E a forma que a gente tem de evolução é a reencarnação. Então, vocês podem perguntar, quanto tempo a gente fica no plano espiritual? Depende. Essa palestra é boa, que essa resposta serve para tudo. Depende. Mas a maioria fica um bom tempo no plano espiritual, se preparando, planejando, estudando, para voltar para reencarnar. Porque o que a gente vê na literatura espírita, que a maneira de evoluir num planeta de provas e expiações é a reencarnação. Então, enquanto estamos num planeta de provas e expiações, precisamos encarnar. Vamos encarnar em outros mundos? Vamos, mas são reencarnações diferentes da que a gente vive aqui. Então, pode acontecer de ter uma reencarnação imediata para espíritos que precisam compulsoriamente voltar. Pode ser que ele passe um bom tempo lá. Depende. Depende do que é necessário fazer e do que os espíritos planejam fazer. Agora, quando vamos para os mundos mais evoluídos? Essa é uma boa pergunta, né? Quando vai chegar a hora da gente ir para os mundos mais evoluídos? E eu queria terminar falando isso porque eu gostei muito, foi uma das respostas que eu mais gostei nessa pesquisa que eu fiz. A gente fala muito de evolução, mas às vezes falta o como. Como fazer o bem? O que é fazer o bem? E nesse programa Transição, um dos espíritas falou o seguinte: nós vamos para planetas mais evoluídos quando superarmos o grande problema humano, os relacionamentos. Relacionamento com seu chefe, relacionamento com a sua esposa, com seu filho, com seu porteiro, com seus amigos, com seus inimigos. Que o grande flagelo da nossa sociedade são os relacionamentos. É impressionante como duas pessoas se amam. Meu pai dizia assim: no início é meu bem, no final são meus bens. Porque você ama tanto uma pessoa e parece que você vai deteriorando isso, né? E os relacionamentos precisam ser trabalhados. E eu acho que essa é uma mensagem muito legal. Quer dizer, a gente não precisa mais encarnar num planeta de provas e expiações quando o mal, quando o bem sobrepõe o mal, quando a gente é melhor, tem uma parte melhor em nós, quando a gente é do bem e já luta para não ser do mal, quando a gente já consegue acabar com aquelas nossas tendências e segurá-las, né, e controlá-las, para a gente ir para um mundo de regeneração que existe essa bondade maior. As pessoas ainda têm defeitos, mas lutam veementemente contra esses defeitos. Mas ele diz que a chave no nosso planeta são os relacionamentos. Que a gente, para
para ter o passaporte carimbado para um outro mundo, a gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos, todos eles. E se nós pensarmos realmente, nossa, tem que fazer uma lista de tudo que a gente tem que fazer em cada relacionamento nosso, né? Mas a gente pode começar. E pensar o seguinte, o início da palestra era a morte, fim ou começo? Todo fim significa, então, que temos um novo começo. A vida é contínua, mas é uma nova etapa. É voltar a uma vida mais consciente, como na lagarta, né? A gente está nessa fase e dizem que a gente morre um pouco todo dia, até chegar o dia da gente desencarnar. Mas que esse dia seja um dia, como foi para Dimas, de libertação, que nossa mãe, que os nossos amores possam estar lá e a gente ir para um lugar bom. E para terminar, num clima mais divertido, não sei se vocês conhecem, mas pensar na morte é importante, né? Se preparar pensando que todo dia é um dia de você viver intensamente, como se fosse seu último dia de vida, é importante, mas sem preocupações. Não é a gente ficar, ai meu Deus, como eu vou morrer, será que vai... Não, a preocupação só preocupa você de algo que ainda não aconteceu. Então, para terminar, eu não sei se vocês conhecem esse texto, mas é bem legal, que ele diz assim, não se preocupe. Há duas razões que podem preocupar na vida. Ser você bem-sucedido ou ser mal-sucedido. Se for bem-sucedido, não há com que se preocupar. Se for mal-sucedido, de duas uma. Ou você conserva a saúde ou fica doente. Se conservar a saúde, não há motivo algum para se preocupar. Se ficar doente, das duas uma. Ou você sara ou você morre. Se você sarar, não há motivo nenhum para se preocupar. Se você morrer, das duas uma. Ou você vai para as esferas superiores, ou você vai para as esferas inferiores. Se você for para as superiores, não há motivo para se preocupar, né? Paraíso, beleza, trabalho, bons espíritos. Agora, se você for para as esferas inferiores, você terá que cumprimentar tantos conhecidos que não terá tempo de se preocupar. Então, é só uma brincadeira, mas... independente do destino, o importante é a gente agir, né? Ação e direção é o que faz a gente crescer. Pode ser aos poucos, pode ser devagar, mas se a gente estiver na direção certa e tiver com a intenção certa, a gente chega lá. E como um dia a morte vai chegar para todos, que ela seja a libertação, que seja... não uma preocupação, mas um momento de rever amigos e familiares no plano superior. Então, vamos trabalhar para todos estarmos no plano superior e a gente se cumprimentar lá, né? Bem, pessoal, deixa eu ver. Era esse o recado, né? Acho que é um tema pesado, eu tentei torná-lo um pouco mais leve, mas é pesado pelo planeta que a gente vive. Então, nós, espíritas, temos a obrigação de tornar a morte um momento de mais prece, de mais ambiente de paz e amor para ajudar nesse momento de transição de um amigo ou de um espírito que está indo. Obrigada, boa noite para vocês.